fala do acusativo. Quando você bota pra gravar, ela também grita no seu ouvido? Que essa... Grita. Ela meio que Nu. avisa, né? É. Só que ela fala alto mesmo. Um exercício muito bom. Muito bom. Eu acho que é muito bom. Bom, rapidão. Só uma revisão das formas do plural, assim. Aquela mais panorâmica mesmo, porque não dá para entrar em tudo de novo. Tá aí. Seguinte, Nicolas. Dois grandes grupos do plural em alemão. Plural em S, plural em E. Plural em S, né? Dois grandes grupos, mas plural em S nem tão grande assim. Não abrange tantos casos, tem poucas palavras que têm esse plural, mas pelo menos a gente pode dividir dessa forma na hora de pensar esse tema. O S a gente tem então, esse aqui dá para passar rapidão, né? Palavras terminam em A, I, O, abreviaturas, mencionei isso com vocês, né? Quando você escreve a Hum. palavra por extenso, ela vai ter o plural regular dela, mas se você faz uma abreviatura, ela vai ganhar o plural em S. E aquelas palavras, aqueles estrangeirismos do inglês e do francês, principalmente, que você bate o olho e você vê que aquilo não tem a grafia do alemão. Por exemplo, das Team, der Job, der Test, todas essas palavras assim. Ah, tem um famoso que eu vi essa semana, não sabia. Isso aqui, cara, eu achava que era do Ah, que eu das achava ba- que era do inglês, mas é do francês. É das Boudier. que isso, cara. É Tomei um susto. igual Chevrolet. Chevrolet. É, exatamente. Apesar da GM ser dona, era francesa. Uhum, Também na hora fiquei. total. Você pensou a vida inteira uma coisa de um jeito, de repente alguém te mostra que era outra. Bom, e o plural em E, dá para falar que existe esse tipo específico de plural em E, porque essa letra sempre está presente na terminação das palavras. Embora ela possa estar desacompanhada, só um Ezinho, ou acompanhada de um N ou de um R. Uhum. Bom, em alguns contextos, seja com R ou com N, pode ser que o plural seja igual ao singular. Isso acontece porque no singular já tem essa terminação em E com R ou em E com N. Agora, nas palavras que estão faltando um E no fim, né, essa letra sempre vai aparecer, né, acompanhada ou desacompanhada. Plural em ER, das Lied, de Lida, por exemplo, né, existe sempre uma variação, que é o ER junto com um trema na vogal anterior. Então, das Buch, die Bücher, der Mann, die Männer. Uhum. Algumas dessas palavras que não têm E depois podem ganhar só o E. Bom, dá um passo para trás, espera aí. Terminação em ER geralmente são palavras de gênero neutro, geralmente a maioria. Agora volta para cá, para o plural em E. Aqui já está mais misturado, são palavras tanto masculinas quanto neutras. Der Tag, die Tage, das Jahr, die Jahre. De novo, tem essa possibilidade de aparecer um trema na vogal anterior. Uhum. E esse aqui que eu pulei de novo sem querer, né? Der Fehler, die Fehler, são os plurais iguais aos singulares, são quase todos masculinos. Então, é masculino, neutro aqui, e aqui em cima, mais misturado. Uhum. Por fim, o EN, que aqui é sempre feminino, né? Eu repeti para vocês, querem se apegar a alguma coisa agora, tá muito difícil, vem pro feminino porque é tudo muito regular. Você tem quase todas as palavras do feminino, mas quase todas mesmo tem esse plural. Uhum. Existe dobra de consoante, por exemplo, aqui das Ereignis e Ereignisse, dobra quando tiver um S, e dobra também quando tiver um N. Essa do N é muito mais frequente, porque terminação em IN é muito comum nas palavras do feminino. Uhum. Eu fiquei com uma dúvida no de estudante. De estudante, de estudante. De estudantenin.
De Perfeito. estudante nem, mas colocaria outra aí. Colocaria mais Igual, um. igual Freundinnen. Perfeito. Die Studentin fica die Studentinnen. Entendi. Exatamente. E aí, isso se aplica a todas aquelas profissões que a gente adiciona o IN no fim. Uhum, Por isso que eu disse que é muito frequente ter que fazer essa dobra. uhum. Bom, partiu para o livro. A gente tem um exercício aqui. Deixa eu ver se é direto no Gruppenarbeit ou não. A gente poderia Essa procurar o de novo. sozinha do Christian Schmidt é muito boa. E, tá, vamos pular direto para o exercício. É o seguinte, Nicolas. Aqui tem um quadro um pouco mais simplificado de tudo que a gente viu. Uhum, Tá aqui, ó. Plural geralmente feminino Briefmarke, Briefmarken, é o plural em E ou EN do feminino. uhum, Aqui, o plural em S, ele atribuiu mais ao gênero neutro. Eu acho que não dá para fazer isso, porque tem muitas palavras, muitos estrangeirismos têm gênero masculino também, uhum, mas tudo bem. Esse plural aqui em E, ou E com trema, ele atribui ao masculino. Eu acho que é mais equilibrado, mas vamos lá, a gente respeita, porque foram pessoas muito espertas que fizeram o livro. Depois o plural em ER, esse aqui concordo total, geralmente é neutro. E esse aqui eles erraram totalmente. Esse aqui era para estar a bolinha azul. Inclusive na edição nova tá. Ah, Bolinha. entendi. Der Schlüssel é aquele plural que não muda nada. E para a gente fazer uma dinâmica com isso, a gente tem uma imagem aqui, parecido com os outros exercícios que nós fizemos já, com duas salas. So, wir haben hier zwei Bürozimmer und Nicolas hier. Wir haben der Kalender, der Bildschirm. Eu vou escrever esse vocabulário para você. E a gente vai falar assim, olha, auf Bild A, na imagem A, sind drei Stühle. A gente conta quantas tem. Drei Stühle. Se é mais de Uhum, um, põe no plural. Auf Bild B sind nur somente zwei Stühle. Acabou usando o plural duas vezes nesse caso. uhum. Mas a gente tem aqui Handy, depois tem drei. Handys. E a gente tem aqui a Drucker, a impressora, que tem duas, aqui tem uma. Drucker. Ah, die Drucker. Der Drucker. Der Drucker. Olha. Beleza. Der Drucker, plural vou deixar contigo. O que mais que a gente tem? Der Kalender, der Bildschirm, que é a tela do computador. Uhum, O que mais tem no masculino? Der Stuhl, das Telefon, das Handy, das Papier, der Stift. Stift? Ich wüsste nicht. Stift. Stift, zum Beispiel, ich kann mit dem Stift schreiben. Oh. Kugelschreiber? Ja, ja, toll, Kugelschreiber, ein Ja. Synonym. Die Lampe, die Tasse, apesar de que ele pode ser mais uma caneca, seria der Becher, Uhum. Tasse, xícara. Ja, ich glaube, das ist alles. Ja. So, ich beginne zum Beispiel. Ich kann sagen.
Auf Bild A sind ein Handy. Auf Bild B, Entschuldigung, auf Bild A ist ein Handy und auf Bild B sind drei Handys. So, Plural mit S. So, jetzt du, bitte, du bist dran. Auf Bild A sind mm, 1, 2, 3, 4, 5. Auf Bild A sind 5 Papierchen. Auf Bild B sind nur 3 Papierchen. So, mit E, Papiere. Papier. Ja, Ó, richtig. EN, só no feminino, hein? EN. Boa. Toll, was noch? Mm, Auf Bild A, es gibt ein Telefon und auf Bild B sind 2 Telefone. Perfekt, Telefone. Mm, äh, Auf Bild A, es gibt eine Lampe und auf Bild B sind 2 Lampen. Noch einmal, bitte. Zwei. Lampe. Ja. Igual. Aber schau mal, das ist feminin. Ah, é só no masculino você coloriu a bolinha. Ja. Lampas mit S. Não, te falei, o mais fácil é o feminino, que é sempre igual. Uhum. Vai o N, meu filho. Ah, de Lampen. Ja. Sempre Ja. N. Feminino. Ok. Então já vamos. Auf Bild A, es gibt eine Tasse und auf Bild B sind 2 Tassen. Perfekt. Oder mit Becher, das bedeutet Kaneca. Ich kann sagen, zum Beispiel, auf Bild A ist ein Becher, auf Bild B ist zwei Becher. Maskulin mit ER am Ende, so das ist gleich, fica igual. Igual, gleich. Ja, gleich significa igual. Toll. Toll, toll, toll. Und die andere, Maskulin. Und auf Bild A sind 2 Drucke und auf Bild B es gibt eine Drucke. Gleich. gut, aber, ja, aber gut, gleich, okay, aber ein Drucker, okay? Ein Drucker. Ja, du hast eine gesagt. Uh, Ein Drucker. Ganz gut. richtig. Ein. Hm, Und auf Bild A sind 2 Kalender gleich und auf Bild B es gibt nur ein Kalender. Gut. Maskulin. Kalender. Kalender. Ja, gut. Ja. Ähm, Bildschirm. Oh. Auf Bild A es gibt ein Bildschirm und auf Bild B sind, sind 2 Bildschirme mit, Ja, chuta para menos. Isso mesmo. Mit E. Ja, Bildschirme. Hm. Und auf Bild A sind 3 Stühle und auf Bild B sind nur 2 Stühle. Ja, Mit Umlaut und E. danke. Öle. Und Stift. Stift. Hm. Auf Bild A
Es gibt, no, auf Bild A sind viele Stift und hier rechts, Seite Rechts. rechts. Ja, hier meinst du. Oh, Oder auf Bild A, es gibt ein Stift und auf Bild B sind null Stift, ja, kein Stift. kein Stift. Ja, ganz gut. Äh, die Pluralform von Stift ist Stifte mit E. Stifte. É o que eu estaria. Na. Und es gibt aber etwas noch. Schau mal hier. Das ist Tem a eine CP. Uhr. Oh ja. Und auf Bild B gibt es dann zwei. Uhren? Perfekt. So. Feminin. Ja, ganz gut. Duolingo. Feminin immer mit EN oder N am Ende. Se tiver o E já, só o N. Se não tiver, EN. Uhum. Na toll, gut gemacht. So, heute lernen wir dann den Akkusativ. Ja, hier bei Nummer 7. A gente pode ouvir o áudio primeiro, mas não vou fazer isso não. Vou explicar primeiro para você. E aproveitar para corrigir umas coisas que você falou aí, que já pedem um acusativo, mas como eu não passei para você, estava aparecendo um detalhinho ou outro. Tá bom. Seguinte, agora a gente vai entender por que que o alemão é uma língua declinada, embora acho que muita gente já tenha um pouco de noção do que isso significa. Bom, primeira coisa, o professor, ele mentiu. Ele fingiu que estava tudo bem, que não tinha nenhuma declinação, mas na verdade tinha sim. A gente estava aqui falando sempre, de uma declinação chamada de nominativo. Nominativo. Essa declinação, ela se aplica aos sujeitos na frase. Tudo que for sujeito na frase vem declinado no nominativo. E ela rege também as frases completas com alguns verbos, como o verbo sein, o verbo werden, o verbo bleiben. Então, die ganzen Sätze, as frases completas, mit den Verben sein, werden und bleiben. Por exemplo, a gente aprendeu lá, né? Der, das, die. São os artigos definidos. Isso aqui são os artigos definidos no nominativo. E o livro fez questão de manter a gente, né, usando frases com esses verbos aqui, para não antecipar as coisas, não fazer com que a gente precisasse de uma outra declinação. Por isso a gente tem usado muito assim, tipo, das Zimmer ist modern. Por isso que a gente tem falado muito com esses verbos. Aqui no caso, nem aparece assim, né, o nominativo regendo a frase por completo, mas eu poderia falar assim com você, é a ist der Lehrer. Oder der Mann ist ein Lehrer. Esse tipo de frase aqui, a gente tem o verbo ser, Uhum. e por isso tudo fica no nominativo. Tudo fica no nominativo. A gente não precisa declinar nada. Os outros verbos a gente praticamente não usou, mas você podemos usar eles. Werden, tornar-se. Der Mann wird ein Lehrer, por exemplo. Uhum. O homem torna-se, né, está se tornando professor, um professor, Uhum. etc.
E bleiben também. Ich Exatamente. muss zu Hause bleiben. Ja, muss zu Hause bleiben. Ficar em casa. Bom, a gente tava aqui, ó. Isso aqui era nós até agora, Nicolas. Quer Agora quebrar pra acabou. gente? Tá? Perdão pra falar. E agora acabou. Não é mais a gente. Agora acabou. Agora a gente vai usar o nominativo aqui, no sujeito, como sujeito. Que a gente vai começar a usar outros verbos, outras construções, fora, né, mais distantes do verbo sein, que a gente estava muito apegado a ele. E com Uhum. isso a gente tem que dividir a frase. O nominativo vai ficar na função de sujeito e a função de objeto vai ser ocupada pelo acusativo. Cuja declinação, vou colocar aqui para você também, ela é a mais fácil de todas, só o masculino muda, o restante fica igual. Só esse rapaz aqui vai dar problema. Bom, o Tava dando sem, acusativo. Hã? tava dando um pouquinho sem ele já agora. Então, o acusativo tem umas 4 ou 5 funções. A gente vai ver essa primeira, que é a função de objeto direto. É um tabu para os alemães falar isso, que o acusativo é objeto direto, dativo é objeto indireto, etc. Eles não gostam, tentam entender assim, a declinação sem relacionar com as outras línguas. Eu tento trabalhar um pouco dessa forma aqui. Eu acho que se você dividir em várias funções, acho que a comparação é válida e ajuda a gente a estudar, é um pouco mais fácil de estudar. Mas quando você topar com um nativo, você fala, ah, acusativo é objeto direto. Não se assuste se ele torcer a cara, tá? Tá bom. Porque o acusativo tem várias funções. O objeto direto é só uma delas. Uhum. Bom, é nela que a gente vai se concentrar agora. E aí, o que vai acontecer é que quando a gente tiver uma frase, né, com verbos, por exemplo, como haben, ou a expressão que você falou várias vezes ali no exercício, es gibt, o complemento tem que vir no acusativo. Tudo acusa aqui. Por exemplo, a gente viu lá der Stift. Uhum. Posso falar ich habe den. Hum, was noch? Deixa eu ver esse vocabulário. O que eu posso trabalhar com ele? E, ó, posso falar ich sehe, verbo ver, ich sehe den Kalender. Hum. Was noch? Ich benutze. Utilizar, vai. Oder er benutzt den Drucker. Oder ihr benutzt, vocês usam, den Computer. Ich schreibe die mesmo, né? Acusativo, mas fica igual. Die Hum. E-mail. Ich habe, vou passar já para todas as estruturas declinadas. Ich habe einen Laptop. Ich bezahle die Rechnung. Eu pago o boleto, pago a conta. Uhum. Vamos ou vai, tá? E assim por diante. Bom, O Einen aí, ele virou Einen mesmo com o masculino. Podia isso, ser, então, ich habe einen Drucker, por exemplo. perfeito. Ok, beleza. Seguinte, o alemão tem várias estruturas declináveis. Os artigos são
pronomes possessivos são também, Uhum. demonstrativos também, este, aquele. E eles acompanham, essas marcas elas são emprestadas para todas essas estruturas declináveis. A língua é um sistema. Então, se você coloca N aqui, vai ter que colocar N também no Uhum. artigo indefinido. Tanto que a melhor maneira de estudar as declinações não é ficar aqui no der, das, die. Uhum. A gente apresenta aqui, mano, porque é, por assim dizer, a estrutura fundamental da língua, né? O artigo definido. Mas a maneira correta tá aqui, ó. Você faz assim. Um pouco cedo para mostrar isso para vocês? Talvez, mas vocês são inteligentes. Não, pra mim faz sentido porque é o S do does caminhando com todo mundo da terceira pessoa do singular. Aham. Pra mim que fez sentido. Não, isso é tão presente, mano, que se você volta nos pronomes pessoais, o masculino é a porra do é. O Uhum. neutro, es, o s lá. E o feminino, zi, o e. Aham. Então, melhor decorar por aqui. Depois você Ah, vai conhecendo quais estruturas são declináveis ou não, e você só aplica essas marcas no fim. uhum. Nossa, isso aqui é monstruoso. Muito bom. Bom, É. e a expressão que você usou, cara, es gibt, muito Hum. útil. Eu falo sem parar, que isso né, significa haver. Uhum. Só que ela vem sempre com acusativo. O es aqui é aquele it do inglês, impessoal. Você põe só para cumprir tabela, tipo it's raining. Uhum. E aí o complemento já é o objeto direto. Então você fala es gibt einen Drucker. Es gibt zwei Kalender. Lembrando que es gibt é igual ao português, o a. Você coloca sempre no singular e pode ter várias coisas depois. E assim por diante. Es gibt drei Tassen. E assim vai. Bom, em síntese, o que que consiste, né? O que que consiste uma língua declinada? Eu acho que em síntese dá para falar que as palavras na língua declinada, elas não carregam só um elemento semântico, um significado. Quer dizer, der Computer não significa só o computador. Elas carregam também um elemento sintático. Der Computer significa o computador na função do sujeito. Den Computer significa o computador da função de objeto direto. Então, quando você olha para a palavra na língua declinada, ela não te informa só o sentido. Ela te informa também a função que ela cumpre na frase. Uhum. Se você bater o olho e ver den Computer, você já sabe que isso aí é objeto. Isso não é sujeito na frase. Uhum. Isso vai ser muito importante daqui para frente, porque os alemães fazem muita inversão de período. Então, eles escrevem, por exemplo, den Computer habe ich. Ó. Ja. Então, nas línguas não declinadas, como é o caso do português, a ordem dos termos na frase geralmente informa para nós a função sintática também. Geralmente o sujeito vem primeiro, aí vem o verbo, depois vem o complemento. Isso não é uma verdade absoluta da língua portuguesa, mas enfim, a gente se acostuma a isso. Uhum. Como a língua declinada coloca as marcas sintáticas em outro lugar, não na ordem da frase, isso permite para a língua declinada inverter os períodos de maneira muito mais frequente do que no português, por exemplo. Por isso você pode fazer essas loucurinhas aqui. Uhum.
E, para ser honesto, a gente faz isso também em português. Imagina alguém que pergunta assim, Nicolas, você pegou para mim o computador e a impressora? Você fala, olha, o computador eu peguei. Uhum. A gente também faz isso. Uhum. A diferença é que existe a regra no alemão de que o verbo tem que permanecer na posição 2. Em português a gente fala assim, o computador, vírgula, eu peguei. A gente recomeça a frase. Põe uma vírgula e recomeça a frase. Uhum. Em alemão você não recomeça a frase, você mantém o verbo na posição 2. O sujeito vem depois de tudo. Uhum. Fica com a cara de pergunta, bicho. Pra quem sabe inglês. Pior. Só que isso não atrapalha a compreensão da frase, porque a marca tá aqui. Já Isso me aqui contou. Aham. Não, massa. é isso. A gente poderia só mais um aqui para não. Poderia colocar ainda mine para todos os possessivos, né? Colocar o Uhum. mine, mas vale para todos. Ficaria mine, mine. Aí fica deine. Sein, sein. Deine. Ja, isso mesmo. Beleza? Tá. Então tá bom. Então agora, rapaz, tem que prestar atenção no gênero das palavras, certo? Certíssimo. So, wir machen zusammen die Übung Nummer 7. Hören Sie das Gespräch mit Frau Feser noch einmal, de novo, und ergänzen Sie. So, warum machen wir das noch einmal? So, es gibt hier Wörter, die im Akkusativ sind, okay? Und wir müssen dann diese Wörter hören. Ja? Hier zwei Sätze. Das Wort ist Schlüssel, okay? Uhum. So, ich spiele das Audio für uns. Moment. Ton freigeben. Lektion 6, Nummer 7. Ja, los geht's. Aufgabe 7a. Ich habe eine Frage, Herr Schmidt. Wo ist denn der Schlüssel? Der Schlüssel? Ja, der Schrankschlüssel. Ich brauche Stifte und das Briefpapier. Ach, bitte, Frau Feser, fragen Sie doch Frau Esebeck. Sie hat doch den Schlüssel. Tja, Frau Esebeck ist aber heute in Frankfurt. Und Sie haben den Schlüssel doch auch. So, Schlüssel hier. Das ist maskulin, der Schlüssel. Ja. Was hat Frau Esebeck bei Nummer 1 gesagt? O que que ela falou no número 1? Nummer 1. Wo ist denn der Schlüssel? Ja, der Schlüssel. Und Nummer 2? Sie haben den Schlüssel doch auch. Perfekt. So, hier mit dem Verb sein. Wo ist? Então, a frase inteirinha fica no nominativo. Uhum. E depois, Sie haben. Sie, o senhor, falando pro Uhum. bonitão aí do Christian Schmidt. Sie haben den Schlüssel doch auch. Ganz gut. So, wir haben hier dann, Nicolas,
einige Wörter, der Drucker, das Papier. Und wir haben hier ein Skript, so ein kleines Skript. Ich kann zum Beispiel dich fragen, posso perguntar, Nicolas, wo ist denn die Rechnung? Die Rechnung. Ich habe die Rechnung hier. Gut. Und aber Nicolas, wo ist denn der Drucker? Oh. Ich habe den Drucker hier. Ja, du hast. Und Nicolas, das letzte. Wo ist denn der Kalender? Wo ist der Kalender? Oh. Ähm, der, es gibt einen Kalender hier auch. Na gut, es gibt einen Kalender. Toll. So, para terminar, machen wir dann Nummer 8. João, Was noch? minuto. Okay. The exercise one. Ein. Übung Nummer 1. Ja. Ich verstehe nicht das Wort denn mit two ends, mit zwei ends. Ich verstehe nicht. Ja. So, denn, das bedeutet pois oder então. Hum, Ja, toll. ja. Wo ist denn? Onde é que tá então? Wo ist denn der Schlüssel? Kann ich sagen, ähm, ich esse mein Frühstück, dann gehen zur Arbeit. Ja. Das Verb essen. So, ich esse mein Esse, Frühstück. Ja. dann, Ja, ich gehe zur Arbeit. Aber Moment, já que você me perguntou, wir haben zwei Wörter auf Deutsch. Sie sind denn und dann. Denn bedeutet pois oder então. Und dann bedeutet depois oder então. putz. Ja. Denn bedeutet immer causalidade. Und dann excessividade. So, du kannst mir sagen, ich esse mein Frühstück, dann. Dann, ja, Ja, dann ich gehe zur Arbeit. Dann ja, mit A. dann gehe zur Arbeit. Ja. E tem mais uma coisa no que você diz, já que você perguntou. O rapaz aqui. Existe a regra da posição 2 para os verbos, mas tem algumas conjunções em alemão que são consideradas posição null, posição zero. Mhm. Elas são, vamos lá de cabeça, hein? Denn, aber, sondern, oder, und. Ja. Então aqui, vamos corrigir. Ich esse mein Frühstück, dann gehe ich zur Arbeit. Hum, Quer dizer, eu como o meu café da manhã, então, né, em seguida, uhum, eu vou para o trabalho. Mas poderia, a frase que você tá falando não estava errada, ela só tem outro sentido. Ich esse mein Frühstück, then, pois, né, tô comendo aqui porque eu vou para o trabalho. uhum, Then, só que aí, then, ich gehe zur Arbeit. uhum, Um pouco minucioso para a gente usar essas coisas agora, mas caso você queira entrar nesse universo, posicione null essa turma aqui. Sempre que elas aparecem na frase,
você tem mais um espacinho na posição 1. Esse aqui você não contou. Entendi. Nossa, que loucura, bicho. O pior do alemão é a posição de verbo. A sintaxe Uhum. dele. Maluca. Ah, massa. Ich wüsste jetzt. Danke, Lehrer. Kein Problem. Dann und dann. So, wir haben 7 Minuten. Machen wir das zusammen? Ich glaube, ja. So, ich frage dich, Nikolas, was hast du? Na? So, hast du ein Handy? Und dann du antwortest mir, ich habe kein Handy oder ich habe ein Handy und hier braucht man manchmal Akkusativ. Oder ich habe 2 Handys und dann braucht man hier Plural. So, Ich, sag mir bitte, hast du ein Handy? ich habe ein Handy hier. Toll, ein Handy. Das Handy, so, neutral, ne? Keine Mhm. Deklination. Und Laptops. So, hast du Laptops? Ich habe, uh, ich habe 3 Laptops. Zu viel. Viel. Und ich glaube, du hast auch Mäuse, ne? Hast du Mäuse? Ich, ich habe keine Maus. 3 Laptops, keine Maus. Lustig. Hast du nicht leer? Ne? Ah, nein, Nein? nein, Okay. ich habe keinen Lehrer. Und Telefon? Ich habe kein Telefon. Ja, das ist zu altmodisch. Ja, ich bin sehr modern. Und Drucker? Hast du wie viele Drucker? Ja, ich habe 2 Drucker. Toll. Ich brauche einen. Oh, you can Ja. take. Und Computer? Wie viele Computer hast du? Ich habe keinen Computer. Keinen Computer. Der Ja, Computer. einen. Und Bildschirme? Oh, Bildschirme. Ich habe 2 Bildschirme. Toll. Beleza, beleza. Você entendeu aqui a situação, né? Uhum. Então, fechou. Um exercício de treinar declinação, quando for na Singular. negação aqui ou no singular, né? Uhum. E o plural, você não declina, você só põe a quantidade e no Uhum. plural. Fechou. O plural de mouse seria Mäuse? Esse é um plural irregular do feminino. Uhum. De Mäuse. Um dos poucos. Louco esse também. De Mäuse. De mouse, de Mäuse. Fechou, meu parceiro. Aqui é coisa fácil. A gente pode fazer na próxima, rapidão. E Uhum. começa na lição seguinte, que eu acho que é verbo modal. Tá. Dúvidas? Quer perguntar algo? Não, tinha ficado com dúvida dos 2 thens, que eu já tinha visto também, só que eu não sabia que o outro era de causalidade. Mas acho que no mais agora é estudar a parte do plural, que eu ainda tô bem fraquinho, parte de gramática, e deixar o Duolingo um pouquinho de lado essa semana. Parar Beleza. de falar que meu urso está indo pra escola um pouquinho, aprender gramática. Tá certo. Ó, vai na fé e paciência com o plural, porque realmente é muito conteúdo, tá? Uhum. Bom, beleza, então. A gente se vê na quinta. Se ninguém E, mais, é, mas semana vai dar certo. Já é a segunda quinta que eu tô perdendo. kein Problem. So, tschüss und bis Donnerstag. Bis Donnerstag, tschüss, Dankeschön.